Nesta nossa terceira videoaula sobre o tema parênquima, nós vamos falar sobre o parênquima clorofiliano. Só para recordar, o parênquima é um tecido primário originado de um meristema primário, que é o meristema fundamental. Também se origina do meristema fundamental o colênquima e o esclerênquima, e o conjunto parênquima, colênquima e esclerênquima constituem os tecidos fundamentais. Na aula anterior nós falamos sobre o parênquima fundamental de preenchimento. Nesta aula nós vamos falar sobre o parênquima clorofiliano. Nós vamos abordar todos os subtipos: parênquima clorofiliano palissádico, clorofiliano lacunoso, clorofiliano homogêneo regular, clorofiliano plicado e clorofiliano braciforme. Parênquima clorofiliano, como o próprio nome diz, está relacionado à fotossíntese. Ele tem função de fazer fotossíntese. Obviamente, ele possui o plastídio pigmentado cloroplasto, que possui como pigmento a clorofila. Então, nos cloroplastos ocorre a fotossíntese. Então, vejam bem, para ser um parênquima clorofiliano, obrigatoriamente tem que ocorrer o cloroplasto, tem que haver a presença de cloroplastos. Independente do formato das células, você tem que ter a presença dos cloroplastos, que é o que caracteriza um parênquima clorofiliano. Aqui nós temos o parênquima clorofiliano, o primeiro subtipo, palissádico. Ele recebe esse nome porque ele lembra uma cerca de bambu, uma paliçada. As células são alongadas, são justapostas e lembram de fato essa cerca de bambu. Notem que esse parênquima ocorre geralmente associado ao parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso. E o parênquima clorofiliano palissádico, ele nos indica a face adaxial da folha. O parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso, ele conserva grandes espaços para difusão de gases, e ele também nos indica a face abaxial da folha. Geralmente, o parênquima clorofiliano esponjoso ocorre associado ao parênquima clorofiliano palissádico, como nós vemos no corte transversal da folha de feijão. Se nós observarmos um parênquima clorofiliano que não apresenta aquelas características de palissádico e lacunoso, nós podemos classificá-lo como parênquima clorofiliano homogêneo ou regular, se ele se apresentar de forma homogênea, com as células mais ou menos semelhantes entre si, como a gente observa neste corte transversal da folha de espada de São Jorge. Vejam, aqui é um parênquima clorofiliano disperso. Parênquima clorofiliano homogêneo regular disperso, porque ele pode ocorrer também de forma concêntrica, como nós vamos ver no próximo slide. Aqui nós temos também o parênquima clorofiliano homogêneo regular, do corte transversal da folha de capim-limão, Cymbopogo. Vocês observem que o parênquima clorofiliano está ocorrendo de forma concêntrica em torno dos feixes vasculares. Aqui eu tenho um feixe vascular de maior calibre, isso aqui tudo, né? Xilema e floema, aqui fibra e fibra, e em volta dele eu tenho parênquima clorofiliano homogêneo regular. Também nos feixes de menor calibre esse padrão se repete. Então aqui eu tenho um parênquima clorofiliano homogêneo ou regular concêntrico, e ele é característico das monocotiledôneas, capim, arroz, trigo, milho, sorgo, todos vão apresentar um parênquima clorofiliano homogêneo regular concêntrico em torno dos feixes vasculares. O parênquima clorofiliano plicado
é o parênquima clorofiliano típico da folha de pinos. Todos nós conhecemos pinos, ele apresenta essa folha acicular, e esse parênquima é chamado de plicado porque as células apresentam dobras ou pregas. Então, isso aqui isso é uma célula. Ela apresenta várias dobras, várias pregas. Aqui também, às vezes, alguns confundem esse parênquima com o parênquima palissático, mas vejam bem, isso aqui tudo é uma célula que tem várias reentrâncias. Olha. Então, isso é um parênquima clorofiliano plicado. Qual a vantagem para a célula de apresentar várias reentrâncias? Aumentar a superfície de contato de uma célula com a outra, tornando mais eficiente o transporte de água, uma vez que essas folhas, a folha de pinos, ela é sempre verde, mesmo pinos sendo de ocorrência natural no hemisfério norte, onde ele sofre uma seca fisiológica, porque a água está presente, mas está congelada durante todo o inverno. Então, esta planta sofre um estresse hídrico e o fato de apresentar um parênquima clorofiliano plicado auxilia no aumento da eficiência de transporte de água na folha. E, por fim, o parênquima clorofiliano braciforme. As células apresentam projeções laterais que formam braços e as células se comunicam por esses braços. Muito comum em espécies da família Bromeliácea, também da família Orquidácea nas folhas.